Meus queridos e minhas queridas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Liberdade Financeira, o nosso programa sobre tudo do universo dos investimentos. Meu nome é Gabriel Mello, meu Instagram é @escolha investir sempre, segue lá. E hoje estamos com uma edição extremamente especial. Estamos recebendo aqui o Ale Prates, que é um colega formado em computação também, mas tem uma carreira super dedicada à área de gestão e principalmente, que é o grande foco da gente conversar hoje, a área de educação corporativa, educação empresarial. Ale, super obrigado pela tua disponibilidade, é um prazer te receber aqui. E antes de te passar a bola, já queria te mandar uma pergunta. Quem que é o Ale Prates? Seja bem-vindo. Fala, Gabriel. Prazer estar com você aí, privilégio mesmo. Obrigado pelo convite, parabéns pelo trabalho. Quem é o Ale? Cara, o Ale é um educador executivo. Faz 15 anos que eu estou nesse mercado. O marido da Letícia, pai da Lara, um paulista, corintiano, e cheio de vontade de fazer esse mundo dos negócios ser um mundo com mais propósito, com mais engajamento, né, e com mais realização profissional. Então, nesses últimos 15 anos, eu venho dedicando minha vida e carreira a conversar com líderes, empresas, pessoas, para que, de fato, a gente consiga construir um ambiente favorável ao engajamento, evolução e que permita, né, que os resultados aconteçam, mas de uma maneira muito mais próspera e natural. Que legal, Ale. E assim, que missão nobre, cara, você trazer um algo mais para esse ambiente que, por vezes, é tão sisudo, né? Esse ambiente corporativo, onde as pessoas falam tão pouco em crescer como pessoas, em expandir os seus conhecimentos para além do dia a dia ali do negócio, né? Então, pô, super disruptiva a tua proposta. Eu queria te perguntar um pouquinho sobre a E3Flix, se você pudesse trazer para a gente um pouco do histórico, de como começou, e aliado a isso, se você puder trazer para a gente como que você, um cara da tecnologia, da computação, acabou fazendo essa pivotagem para uma área mais educacional? Legal, legal. Cara, começando pela segunda pergunta, né? Eu, com 16 anos de idade, eu dava aula de informática, né? Eu comecei a aprender em casa mesmo ali, e com 16 anos eu dava aula, e eu confundi, eu achei que eu gostava de informática, quando na verdade eu gostava era da educação, né? Mas aí eu fui perceber isso um tempo depois, enfim, e aí tanto que eu nunca programei nada, né? Desde os 16 anos de idade, eu continuei, né? Esse ano, agora, 2023, eu completo 25 anos dedicados à educação, né? Então, foi uma coisa que eu nunca parei. Mudou a sala de aula, mudou o público, mudou a temática, mas a essência, ela sempre se manteve a mesma, né? E isso veio... Eu fiz uma carreira executiva durante bastante tempo, sempre com desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento de empresas. Eu vim do mundo do franchising, né? Então, era da operação, implantava franquia e tal. E aí, depois, quando eu decidi abrir a minha empresa 15 anos atrás, não tinha como ser diferente, tinha que ser uma empresa de desenvolvimento humano e organizacional, e foi o que aconteceu aí desde 2008. Isso veio naturalmente acontecendo comigo até 2018. Até 2018, eu tinha uma carreira solo, né? Então, eu fazia palestra, treinamento, consultoria, mas era somente eu. Quando chegou em 2018, cara, minha filha nasceu, a Lara, e eu já não conseguia mais manter a minha agenda como eu mantinha antes. Então, a agenda já começou a ficar muito complexa e eu entendi que eu precisava ter gente do meu lado. E aí eu criei uma formação chamada Formação de Educador Executivo. Então, eu comecei a formar pessoas para que essas pessoas pudessem aprender a minha metodologia e serem os meus parceiros. Deu tão certo, hoje a gente já tem 120 educadores executivos formados no Brasil. A minha cadeira caiu. Né? Agora Relaxa. voltou. Hoje nós temos 120 educadores executivos formados do Brasil inteiro. Cara, e esses educadores hoje nos ajudam a fazer muitas entregas, então a gente tem gente competentíssima, né? E aí é que veio a ideia. Quando eu tinha lá, estava com uns 60 educadores executivos, eu falei, cara, eu tenho tanta gente boa, formada, capacitada, competente, gente do bem. Falei, cara, por que eu não posso, de alguma maneira, trazer esse conhecimento para dentro de uma plataforma e a gente conseguir levar para o mercado esse conhecimento condensado? E aí eu comecei a gravar conteúdo com esses nossos educadores executivos, eu mesmo gravei vários conteúdos lá, e a gente decidiu não hospedar esses conteúdos numa plataforma terceira, a gente decidiu desenvolver a nossa própria plataforma. Então, o E3Flix nasceu em 2020, hoje nós já temos mais de 20 mil usuários na plataforma, são mais de 50 cursos lá dentro, implantado em 45 empresas, né? Então, hoje nós somos uma universidade corporativa em diversas empresas, e o mais legal, né? Eu sempre tive uma missão também
que era de levar a educação executiva para todos os níveis de uma empresa. Então, a gente tem hoje, desde o E3Flix implantado numa empresa com 10 funcionários, até o E3Flix numa empresa com 5.000. Né? Então, a gente consegue hoje ser bastante democrático aí nessa nossa abordagem. Que legal. E aí, assim, então você primeiro criou, vamos dizer assim, a metodologia do teu trabalho, e aí você viu a oportunidade, e agora, por fim, é que vocês pensaram na plataforma como um canal para isso. E aí a plataforma foi crescendo bastante. E assim, como é que é hoje para você, talvez, assim, um pitch de apresentação para uma empresa que está pensando em fazer capacitação, mas não sabe por onde começar? Bom, a primeira coisa que a gente traz é que uma empresa hoje, que ela tem todo o seu capital intelectual nas pessoas, há um grande problema nisso. Então, o E3Flix hoje, muito mais do que trazer muitos conteúdos para que possa capacitar o time, que é uma grande vantagem, porque quando você tem uma universidade corporativa já com 50 cursos implementados, você tem a possibilidade de criar trilhas de desenvolvimento para que o seu time consiga aprender numa velocidade grande. Hoje, as empresas precisam de profissionais que saibam resolver problemas. E resolver problemas significa qual é o nível de repertório que eu tenho. Então, quanto mais eu amplio o repertório do meu time, mais o meu time consegue ser muito mais estratégico. Além disso, existe um grande desafio nas empresas hoje, que é o desafio de trazer para o time um bom processo de onboarding. Né? Então, as pessoas elas são contratadas, eu fico dependendo que o meu gerente capacite, que o meu gerente treine, e às vezes aquele líder está numa correria cotidiana e não consegue fazer isso. Então, tem muitas empresas que já desenharam os seus processos de onboarding, colocaram esses processos na plataforma e muitas nos relatam que isso acelerou em mais de 40% o aprendizado lá das pessoas. Porque imagina que eu contrato o Gabriel para trabalhar comigo e eu falo, Gabriel, tem essa trilha aqui que eu preciso que você assista antes de você começar. O Gabriel assiste, o meu papel como gestor agora é bater um papo, tirar dúvidas. Então, é uma plataforma muito mais do que uma plataforma de treinamento, ela é uma plataforma de gestão do capital intelectual das empresas. Que legal. E assim, dentro do nosso case, né, a gente vem estudando bastante a plataforma, a gente está gostando bastante. E assim, da minha cabeça, tá? Não do meu board nem da empresa, mas da minha cabeça, uma das coisas que eu sonhava era ter uma plataforma que liberasse o potencial criativo das pessoas. Tipo assim, dos colegas trazerem conteúdos e cada um criar o seu pedacinho que contribui com todo. Então, por exemplo, eu conheço uma forma aqui de gerar um relatório XPTO que é super fácil. Pô, se eu tiver um incentivo, eu vou compartilhar isso em algum lugar que vai ser persistido. Se eu jogar isso num grupo de WhatsApp, daqui a 3 dias ninguém lembra disso, perdeu, morreu. Quem precisava ser atingido não vai ser atingido. Então, vocês também pensaram assim? Tipo, dentro do desenho estratégico de vocês, é parte que as pessoas façam criação distribuída de conteúdos? Sim, sim. Aliás, a plataforma ela tem dois caminhos para isso, né? Nós temos uma biblioteca que é um lugar onde a empresa consegue hospedar tudo que ela quiser. Então, às vezes, o próprio Gabriel teve uma ideia legal, ele pode gravar um vídeo com o próprio celular e ele pode postar ali, né? Passa por uma curadoria da própria empresa, mas ele consegue colocar o conteúdo dele ali. E a plataforma tem um sistema de gamificação, né? Então, todas as vezes que alguém faz um upload de conteúdo, todas as vezes que alguém termina um curso, contribui lá dentro dos fóruns, isso vai somando pontuação para aquela pessoa e ela vai ser ranqueada. Né? Então, as pessoas têm um incentivo, né, para aquelas... E aí, muitas empresas usam o ranking da maneira como eles preferem. Então, muitas falam assim, olha, os 10 mais aqui a gente premia, aquele primeiro ganha viagem. Então, se a empresa souber usar esse ranqueamento e essa gamificação, ela vai conseguir construir esse ambiente colaborativo que você falou. Pois é, eu acho isso de uma riqueza tão grande, porque cada um vai ter, com certeza, um pedacinho que ele vai saber um pouco melhor que os demais. Então, se as pessoas tiverem esse incentivo, né, isso é uma premissa que eu carrego, assim, que quando a gente desbloqueia esse potencial de inteligência colaborativa, que isso transforma o business, né? E aí, dentro da ideia de gamificação, também acho isso super, super vantagem de trazer isso para o ambiente corporativo. Porque, cara, a gente somos seres competitivos, né? Então, se existe Exatamente. uma forma da gente, né, estar junto, a gente consegue extrair mais. Daí te pergunto, essa parte de gamificação, quais são os passos de futuro? Como é que você vê essa funcionalidade evoluir?
Cara, é uma das coisas que a gente mais investe aqui na nossa plataforma, porque a gente entende que quanto mais gamificação você de fato coloca, mais você acelera a pessoa, até um trocadilho aqui, para que ela passe de fase mais rápido, né? Porque entenda assim, a grande questão da nossa plataforma hoje, a grande missão dela é gerar um aprendizado protagonista para as pessoas. O que é que significa isso? É a própria pessoa poder fazer a curadoria do aprendizado dela. Então, ela vê vários cursos lá e ela consegue entender assim, olha, eu acho que eu preciso desse aqui para corrigir um determinado gap hoje, mas também eu tenho que fazer esse desenvolvimento se eu quiser ir para a próxima fase. Então, eu estou aqui na base operacional aqui de uma pirâmide, eu quero ir para o nível tático agora, eu quero ir para o nível estratégico. Então, essa pessoa começa a entender nesse caminho dela como que ela pode ir para esse próximo passo. Então, a gamificação hoje, a gente já evoluiu, que antes era uma gamificação que só gerava competição entre as pessoas, o que é ótimo, mas também agora a gamificação ela já gera uma competição da pessoa com ela mesma. Então, quanto mais ela vai utilizando e quanto mais ela vai acumulando pontos, ela vai subindo de nível na própria plataforma. Então, ela sai de júnior da plataforma, ela pode chegar a um posto de especialista, e aí a empresa também pode valorizar isso. Mas nós queremos chegar até no próximo nível também, que é onde a pessoa, por meio de um game, ela vai trilhando a carreira dela. Isso aí já está em processo de desenvolvimento também. Cara, que incrível. Tipo um jogo da vida Jogo da corporativo. vida. Jogo da carreira, é isso mesmo. Jogo da carreira, porra, incrível, legal. E Ale, assim, em relação à parte tecnológica, né? Se a gente for falar ali questões como segurança, por exemplo, é uma preocupação. Imagina, as pessoas colocarem seus conhecimentos mais sensíveis, conhecimentos de cunho comercial, né? E aí hospedar isso com vocês. Como é que é essa tratativa de segurança? Eu sei que vocês têm, por exemplo, clientes que são enormes, né? Que têm até capital aberto em bolsa, enfim. Então, como é que vocês tratam essa questão da segurança? Total. Hoje é o boleto mais caro que a gente paga, a gente fala, né? Onde a gente hospeda, né, em servidores internacionais super dedicados. Também a gente se adaptou para LGPD, então a gente tem toda a plataforma hoje, ela está de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, né? E nós temos hoje um time que testa essa segurança constantemente, né? Então, a gente brinca que a gente hackeia a nossa própria plataforma, né? Então, a gente está o tempo todo fazendo isso, porque, de fato, tem uma preocupação nossa que né? Nós temos dados de usuários lá dentro, nós temos arquivos confidenciais, então, nós temos que estar super, super preparados, né, para qualquer tipo de invasão, né? Nós temos aqui sistemas de backups constantes também, até para facilitar a vida do próprio cliente, né? E tem uma coisa que a gente também decidiu fazer há um tempo atrás, que é todo o conteúdo dos clientes, eles não são hospedados na nossa plataforma. Então, eles são hospedados na Vimeo, né, que é uma plataforma de vídeo, e a gente puxa um link para a nossa plataforma. Por quê? Porque se um dia o cliente não quiser mais usar a nossa plataforma por algum motivo, ele tem todo o conteúdo dele armazenado lá. Então, a gente tem uma dupla segurança, né? Que faz com que, muitas vezes, por mais que a nossa plataforma seja hackeada, ninguém consegue roubar os vídeos dela, porque os vídeos são hospedados em outro lugar. Então, a gente procurou criar alternativas também para que gere mais segurança para o nosso usuário. Show de bola. E aí, assim, e do ponto de vista do gestor, né? Eu tenho lá minha equipe, por exemplo, eu sou head da área de previdência aqui do meu escritório. E aí eu quero monitorar o desempenho do escritório, dos colaboradores, em relação à trilha de previdência. Eu consigo fazer isso, né? Ter todo esse acompanhamento. Total. Assim que a plataforma ela é implantada dentro de uma empresa, a empresa tem acesso a uma área administrativa, né? E nessa área administrativa ela é totalmente completa. Então você realmente consegue saber a vida do teu usuário do começo ao fim, que horas ele acessou a plataforma, quantos cursos ele assistiu, a avaliação que ele tem nos questionários, tudo, tudo. Você consegue saber a vida dele começo ao fim, e inclusive por time também, né? Os times que estão mais se capacitando, os times que não estão, as trilhas que eles estão se desenvolvendo ou não. E o próprio usuário também tem uma área dentro da plataforma, que é uma área chamada perfil e carreira, que o próprio usuário consegue acompanhar o seu próprio desenvolvimento. Então, ele consegue ver, por exemplo, que em março ele acessou a plataforma 15 vezes, mas que em abril ele acessou 10. Então, ele sabe que, de repente, ele não está priorizando o próprio aprendizado dele. E a própria plataforma vai dando alguns inputs para ele, para dizer o seguinte, ó,
você só assistiu 50% da tua trilha de desenvolvimento, ainda falta tanto. Então, tanto o gestor quanto o usuário ele consegue ter controle total e geral sobre o próprio desempenho dele. Legal demais. E Ale, em relação ao mercado, assim, o que eu vejo é que dentro do mundo corporativo tem várias situações. Tem aquela empresa que desenvolveu internamente uma solução, tem aquela empresa que faz tudo engembrado, né? Fica pendurando link de vídeo em intranet, enfim, descategorizado e tal. E então, assim, como é que você vê a questão da concorrência? Assim, quem que é seu maior concorrente? São as soluções caseiras ou é alguém de mercado mesmo? Cara, eu acho que a gente tem concorrentes em várias áreas, né? As soluções caseiras nem tanto, e eu vou te falar por quê. Nós temos muitas soluções caseiras que são feitas dentro das empresas, mas eles têm um problema sério que é conteúdo. Então, hoje nós somos muito parceiros, por exemplo, quando a empresa não quer a nossa plataforma, porque ela já tem a dela, mas ela contrata o nosso conteúdo. Então, a gente tem o nosso conteúdo já hospedado em várias empresas também. Porque é um grande desafio, né? Porque não é só você gravar um vídeo, é você fazer uma curadoria e toda uma parte pedagógica e tudo mais. Hoje, nós somos a única plataforma de conteúdo de terceiros, mas com curadoria própria, tá? Então, hoje, todos os cursos gravados ali, eles recebem uma curadoria nossa. Não é, por exemplo, alguém grava um conteúdo e sobe lá de qualquer maneira. Não. Então, nós aqui gravamos, todo o conteúdo é editado por nós. Então, hoje a gente faz uma curadoria total. Então, mesmo que terceiros gravem, eles seguem uma mesma metodologia, porque nós temos hoje uma metodologia lá no E3Flix, além do lifelong learning, né, que é um conceito, mas nós temos o conceito do microlearning. Então, os nossos cursos têm, em média, né, de 1 a 2 horas de duração, só que fatiados em pílulas de 5 a 7 minutos. Então, a gente treina e capacita os facilitadores para que eles gravem os conteúdos dessa forma, porque a gente entendeu que isso gera mais engajamento, isso faz com que a pessoa consiga assistir dentro do tempo disponível ali, né? Então, nós somos hoje a única plataforma com conteúdo de terceiros, mas que segue uma metodologia única. Então, a gente se posiciona dessa forma. E você vê espaço ou oportunidade no mercado de educação que já existe em plataformas comerciais, por exemplo, Hotmart, essa galera, você entende que eles podem ser concorrentes seus ou é outro segmento? É outro segmento, hoje nós não estamos no B2C, né? Hoje a nossa plataforma ela é 100% B2B, então a gente só atende empresas. Talvez em 2023 a gente comece alguma iniciativa para ir para o B2C também, mas não é a nossa praia, né? A gente nasceu com uma plataforma B2B, se estabeleceu assim, então, por enquanto, a gente ainda pretende fazer isso. Então, essas outras plataformas, né, elas são muito mais B2C, é um mercado completamente diferente, né? Então, a nossa experiência é sempre pensada para o usuário dentro das organizações, né? Então, a gente tem... Então, em tese, a gente pensa, né, qual é o desafio da organização para fazer as pessoas aprenderem, como que as pessoas gostam de aprender e tenta fazer esse match para que o próprio time se desenvolva. E agora eu vou te fazer uma pergunta difícil, cara. Eu vou te colocar na fogueira um pouco. Olha só. A ferramenta de vocês, pô, é muito bacana, eu já testei, eu conheço. Só que é o seguinte, ela é baseada num conceito, pelo menos na minha interpretação, que é super caro à área de tecnologia, que é o conceito de descentralização. Porque, de uma certa forma, se todo mundo pode criar conteúdos, todo mundo pode acessar todos os conteúdos, você gera uma espécie de uma falta de controle, entre aspas, mas que é no bom sentido, de compartilhar conhecimento, enfim. Mas tem gestores que são mais moda antiga, que eles não gostam tanto dessa ideia de conhecimento fluir muito solto, né? Eles gostam muito mais da ideia de controle, cada um só vê o que tem necessidade. Então, assim, como é que é a sua visão em relação a esse paradigma? Você acha que a gente precisa expandir ou ainda existe espaço nessa ideia do controle, nessa gestão mais micromanagement, assim? Então, eu sou sempre favorável à educação executiva para todos, né? Eu vou te dar um exemplo disso. Imagina que você tem um time de vendas na sua empresa. Você é uma empresa de varejo, você tem lá um time de vendas. Se você só capacitar essas pessoas para que elas desenvolvam os gaps de vendas, perfeito. Essas pessoas, pode ser que elas deixem de vender 100 mil e passem a vender 120 mil, porque você corrigiu alguns gaps ali. Mas quando você precisar de um novo líder, você não tem ninguém preparado, porque você não trouxe para essas pessoas conhecimento sobre gestão, liderança, negócios, planejamento, enfim. Então, o que a gente fala para as empresas é:
faça com que as pessoas sim, corrijam aqueles gaps que elas precisam para operacionalizar melhor, mas já vão dando inputs também para que elas já vão para o próximo nível, né? Então, a gente considera isso. Então, isso é um incentivo nosso, é uma luta nossa. Mas a plataforma, ela também é preparada para segmentar conteúdo. Então, hoje a gente consegue criar níveis, né, de usuários e o conteúdo aparecer só para aqueles usuários que a gestão determina. Então, fala, olha, para o meu time de vendas, eu só quero que apareça conteúdo XYZ. Para o meu time de liderança nível 1, isso. Então, hoje, a plataforma ela é customizável para isso também. Não é a nossa indicação, tá? A gente acredita que o conteúdo ele tem que estar ali e ele tem que navegar por todos. Mas quando a empresa, por algum motivo, ela quer segmentar conteúdo, a gente também faz. Nós temos algumas empresas que, além do time interno, ela tem, por exemplo, polos educacionais no Brasil inteiro. Então, para esses polos, ela quer que eles assistam um conteúdo diferente do que o time interno. Também uma possibilidade que a plataforma também possibilita para essas pessoas. Show de bola, Lê. Quando o papo é bom, passa rápido, né? Então, já estamos chegando aqui nos finalmente do nosso bate-papo. E eu queria ver contigo o que é a visão de futuro de longo prazo de vocês. Eu sei que está no roadmap de vocês uma solução para que a própria empresa consiga fazer upload totalmente independente, né, sem usar o suporte de vocês. E, para além disso, para onde vocês estão indo no futuro? Bom, duas coisas, né? O primeiro é isso que você falou, é a plataforma ser 100% white label, então a gente já está desenvolvendo isso. Isso deve estar pronto logo mais. Segunda coisa é a inteligência artificial, né? Que a gente já tem uma pequena, porque nunca inteligência, quando a gente fala em IA, ela é pequena, né? Sempre é grande. Então, a gente já tem, hoje, a gente tem lá na plataforma uma avaliação de desempenho, que quando o usuário entra, ele faz essa avaliação, que é feita a 4 mãos com a empresa. Quando ele termina essa avaliação, a plataforma já sorteia as trilhas para que ele corrija os gaps que foram apontados aqui. Isso a nossa inteligência ela já faz, mas a gente quer coisas a mais, né? A gente quer que a inteligência artificial agora controle 100% a gamificação, que ela converse com aquele usuário que está mais desengajado. Então, a gente já está criando isso. Então, os dois grandes investimentos nossos agora para a plataforma, além do conteúdo, que é algo que a gente está sempre inserindo ali, mas realmente as duas coisas que a gente quer muito é inteligência artificial num patamar muito envolvente e também a questão de ter a plataforma 100% white label, porque isso facilita não só a vida do usuário, mas do nosso time interno aqui também. Excelente, Ale. Poxa, parabéns, cara. Que business maravilhoso, né? E que missão, né, cara? Popularizar o conhecimento, trazer o conhecimento aonde ele é empregado na prática, né? Que é no mundo empresarial. Então, cara, isso é muito disruptivo. Eu sou fã do case de vocês, do business de vocês. Desejo todo o sucesso do mundo. Queria te passar aí para as suas palavras finais. Pô, Gabriel, obrigado, cara. Fico muito feliz. Parabéns pelo trabalho. Sempre que convidar aí, a gente vai estar sempre à disposição. Cara, e dizer que, assim, né, o futuro das organizações é o lifelong learning, porque não adianta, né? A empresa precisa criar uma comunidade que aprende, que evolui. Não dá mais para a empresa ser uma empresa 100% operacional. A gente precisa que os times aprendam. Então, acho que o grande desafio é que a empresa ela tem que ser, sim, um grande laboratório de aprendizagem, e essa é a nossa missão aí como empresa. Vamos mergulhar para isso. É isso aí, pessoal. Então, ó, fica a dica, fica a missão, aprender de forma constante e permanente. Não é isso aí? Gente, até a próxima. Um abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Valeu!